Olá, eu sou a Anabela, sou psicóloga. Já sabe que é sempre com muito gosto que eu estou aqui. Vamos hoje para um vídeo sobre a sua tristeza, isso mesmo. E se no final gostar do vídeo, se o ajudar, por favor coloque o seu like, faça o seu comentário, que muito me ajudam a também desenvolver o meu trabalho. E o que é que eu gostava então de lhe perguntar? O que é que costuma fazer com a sua tristeza? O que é que lhe faz quando se sente triste? Eu hoje pergunto-lhe isso precisamente porque tinha uma mensagem de uma jovem que me perguntava: Anabela, eu acordei triste, ontem já estive triste, será que eu estou a ficar deprimida? Será que é depressão? E eu acho que é muito importante trazer aqui este tema, muito pertinente e atual nos dias que nós vivemos, exatamente para desmistificar aqui algumas questões e ajudá-lo a si a olhar para a sua tristeza, a lidar com a sua tristeza e a libertar-se da sua tristeza. O que é que acha disto? Primeiro, antes que tudo, é importante nós percebemos que viemos de uma cultura que não via a tristeza, não olhava para a tristeza, no sentido em que vá lá, vamos para a frente. Quando alguém se sentia triste ou magoava, vamos para a frente. Basta olharmos, por exemplo, no ritual do funeral, o que é que normalmente as pessoas tendem a dizer. Tens de ter força, a vida continua, foi melhor assim. Portanto, o que é que isto significa? Significa que não vais olhar para isso e ficar aí na tristeza, se faz favor, porque a tua vida vai continuar. Não cai? Claro que continua, a vida continua sempre. Não podemos é continuar a vida com mochila nas costas cheias de pesos de tristezas, não é? Sem olhar para isso. Então como é que nós continuamos a nossa vida? Sabe porquê? Sabe o que acontece quando anda com a mochila às costas cheias de pesos que não quer ver? Começa a agir com comportamentos obsessivos, ou pensamentos obsessivos, de vícios, de complexos, de inferioridade, de superioridade, de ações negativas para com os outros, de raivas projetadas para com os outros. Porquê? Porque simplesmente não consegue olhar para a sua tristeza. Por um lado, cultural, não aprendeu a viver com isso. Segundo, dói-lhe e não quer olhar para isso. Só que o problema é que, ao não olhar para a sua tristeza, anda a viver outro tipo de comportamentos que lhe fazem muito mais dor, que lhe provocam muito mais dor. A si mesmo, na sua relação consigo e na sua relação com os outros. Isso mesmo. Está a acompanhar, não é? Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos passar daqui? Uma coisa que é muito importante é não passar também para o movimento do positivismo tóxico, não é? Porque de repente não se pode olhar para a tristeza, então bora lá, agora temos de estar todos felizes e alegres e sempre com ar otimista e com pensamentos otimistas. Claro que eu sou apologista do pensamento positivo, que nós temos que alterar os nossos padrões de pensamento para conseguirmos alterar a nossa vida. Não tenho alguma dúvida sobre isso. Mas não pode ser a todo custo. Não pode ser sem ver aquilo que lá está, na minha perspectiva. Não é? Então, se eu agora começo só a ver aquilo que eu quero ver, então o que é que eu faço àquilo que está lá também dentro de mim, que está lá a machucar, que está lá a provocar efeitos colaterais na relação com os outros e na relação da minha vida, que seja, e eu não quero ver aquilo, porque é o meu lado escuro, então eu não quero ver aquilo. Não pode, não é? Não pode. Eu sou completa. Você é completo quando conseguimos ver exatamente o que somos, o que temos dentro de nós, com aquilo que tem, com aquilo que é. E está certo. Porque todos nós estamos na vida para crescer, para aprender, para reconstruir, para brincar com aquilo que vem surgindo também em nós. Não temos que levar tudo tão pesado, tão a sério. Está bem? Então, vamos aqui por partes. Primeiro, número olhar para a nossa tristeza. Muito bem. Então eu estou triste porque? O que é que está aqui? Ai, Anabela, mas eu nem consigo identificar tristeza nenhuma em mim. Não? Então vamos ver. Tem algum comportamento obsessivo? Tem alguma tendência para a arrogância, autoritarismo, impulsividade mais agressiva na relação com os outros? Tem tendência para, de repente, ter assim oscilações de humor que não sabe muito bem de onde é que elas vêm e, de repente, dá por si a chorar e não sabe muito bem porquê, etc. Estes são alguns exemplos, está bem?
Então é porque existe alguma coisa que de facto está ali, é quase como se fosse a pedrinha que está a machucar, mas não sabe muito bem. Ela é tão pequena às vezes, ou parece tão pequena, e provoca tão desconforto, mas não sabe muito bem de onde é que ela está. Está bem? Então vamos olhar para isso. Há aqui algum comportamento, por exemplo, na alimentação, ter oscilações de comer muito, não comer nada, a questão do corpo, a sua relação com o seu corpo, a sua relação nos relacionamentos amorosos, tanto o seu medo, as suas carências projetadas ali naquelas relações, tudo isto evidencia de que algo ali não está ainda tranquilo dentro de si. E se não está tranquilo, se há uma sensação de raiva, uma sensação de zanga, uma sensação de frustração, uma sensação de culpa ou de vergonha, então é porque detrás disso está lá a tristeza. Então vamos olhar para a tristeza. E olhando para a tristeza, não é? Abrindo a caixinha e vendo a tristeza, vamos celebrar, vamos perceber o que é que lá está dentro desta caixinha, desta tristeza. No final vocês vão encontrar uma coisa maravilhosa, que é aquilo, o melhor que vocês têm dentro do vosso coração. E que a tristeza está ali para, no fundo, não vos permitir também ver isso. Está bem? Aliás, aquela máscara que vocês têm a tapar a tristeza, no fundo, a ocultar o melhor que vocês também têm. Mas, olhando então para esta tristeza, nós vamos perceber, ok, muito bem, isto é tristeza, isto é uma sensação de tristeza, mas Anabela, eu não sei de onde é que ela vem. Às vezes não é assim tão importante perceber de onde é que ela vem. O mais importante é aceitar que ela lá está, está bem? Aceitando que ela lá está, ok? Então vamos fazer o quê? Pergunta-me de seguida, está bem? Agora já vi o que é que eu faço com isto. Vamos, é aquilo que nós dizemos, libertar essa tristeza. Mas libertar essa tristeza é, no fundo, não criar resistência, é criar a não resistência em relação a esta tristeza. É perceber, aceitar que ela está ali, aceitar que em algum momento foi magoado, que em algum momento se magoou, em alguma parte da sua história houve situações que o magoaram, que o fragilizaram, e vamos aceitar, se for para si difícil aceitar essas situações, vamos pelo menos aceitar que é legítimo sentir essa tristeza, está bem? Vamos fazer isso. Aceitando isso, ok, sim, realmente eu estou triste porque isto aconteceu na minha vida, ou está a acontecer na minha vida. Legítimo. É sempre legítima a tristeza. Não há como não ser. Está bem, a tristeza é nossa, é sua, é minha, que seja. Não há como não ser legítima essa tristeza. Está bem? Então vamos olhar para ela e aceitar que é legítimo estar triste porque isto ou isto aconteceu. Ou se eu não sei o que é que aconteceu, pelo menos aceito que ela lá está. Muito bem, próximo passo. Vamos vivendo isto, deixando que ela se liberte à medida dela. Pode fazer também alguns exercícios, claro que sim, através da meditação ou do relaxamento, do seu contacto com a natureza, é sempre muito importante, já sabe que sim. Nós estamos numa época também de verão, e ainda que esteja a ver isto depois no inverno, não interessa, mas pode fazer umas caminhadas junto à praia ou num espaço mais verde, portanto, trazer esse contacto consigo mesmo, estar alguns momentos consigo, está bem? E se há alguns exercícios em que eu até aconselho, por exemplo, quando está no trânsito a fazer ali algum exercício, neste não. Este é mesmo um exercício de conexão, de estar consigo, está bem? Na natureza, sim, no seu quarto, no seu espaço, portanto, num sítio onde sinta que tem essa conexão, ou um sítio mais espiritual, que seja, que tem essa conexão consigo, ok, mas vamos viver. E viver não é derramar-nos em dor, não é isso, está bem? É sentir essa tristeza da forma como ela vier. Muito certo. Vamos fazer isso. Depois vamos perceber, segundo aspecto, para quem percebe de onde é que vem essa tristeza. Ou quem já está em terapia, muitas vezes nós conseguimos perceber o que é que está associado a determinados comportamentos que vêm, na verdade, lá atrás, não é? Porque houve abusos, porque houve conflitos, porque houve relações. Tudo é sistémico, nós somos todos seres sistémicos, nós vivemos numa família, nós vivemos na relação com os outros e, portanto, aquilo que os outros fazem afeta-nos naturalmente a nós. Então, e até celularmente, não é? Então, se houve conflitos naquela família, de que forma é que isto passou também para a pessoa e que faz com que ela tenha determinados comportamentos depois na relação com os outros. E na psicoterapia ou no desenvolvimento pessoal, a pessoa acaba muitas vezes por associar esse comportamento. Ela percebe porque é que isto vem, porque é que isto está lá. Agora eu vou dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Isso não... A partir do momento em que vê isso e toma essa consciência,
não é legítimo manter um determinado comportamento que no fundo é agressivo ou é abusivo na relação com os outros ou consigo próprio, porque teve aquele episódio na sua vida. Que é o que eu vejo muitas vezes a acontecer. Eu sou assim porque a minha mãe ou o meu pai não sei o quê. Mais uma vez, porque a minha mãe ou o meu pai não sei o quê, não sei o quê, então por isso é que eu estou novamente nesta questão. Não, não, não. Já viu, já tomou consciência, agora há que passar daqui para a frente. Vai andar quantos anos a justificar os seus comportamentos porque o pai ou a mãe tal? Aquilo que aconteceu para trás aconteceu, não volta atrás, não vai lá atrás mudar nada. Então qual é o momento que você tem para mudar alguma coisa? Agora! Então, responsabilize por esse momento agora. Faça esse favor a si próprio. Vai ver que é capaz. Aceitando essa questão da tristeza, pode não querer aceitar aquilo que fizeram, aquilo que aconteceu, pode não querer aceitar isso, mas aceitar que aquela tristeza é sua e o que é que quer fazer a partir daqui. Está bem? O que é que eu quero fazer a partir de agora em relação a mim, à minha vida, à forma como eu estou com os outros? A partir daí toma uma responsabilidade. Tomando essa consciência, toma uma responsabilidade. Eu quero então a partir de agora ser assim para os outros. Ter esta relação com os outros. Está bem? Não significa que aquela tristeza ou aquela zanga ou aquela raiva em relação aos outros, aos progenitores, a outras pessoas que foram abusivos para consigo ou que houve relações abusivas uns em relação aos outros, não tragam mágoa na mesma, ou não tragam zanga na mesma em alguns momentos. Claro que sim. Enquanto está a fazer este processo, claro que sim, não há problema. Mas isso não pode ser o motivo para não mudar. Não pode. Não pode, não pode continuar a legitimar dessa maneira. Então nunca vai mudar. Então nunca vai, efetivamente, descobrir a sua felicidade. E depois vai dizer, Anabela, mas tem um ar tão feliz, mas parece tão bem. Parece que está tão bem. Claro que estou tão bem, mas porque eu também fui trabalhando essas coisas em mim. Não é? Eu não mudei o meu passado. Eu não fui lá mudar o passado nenhum. Mas vou trabalhando todos os dias as minhas questões. E vou-me responsabilizando por aquilo que eu vou sentindo e por aquilo que eu vou agindo também na relação com o outro. Há aqui outra coisa ainda que eu lhe quero dizer. Que é a questão de a permissão que dá para que outras pessoas sejam abusivas ou continuem a ser abusivas na sua vida. E muitas vezes vem esta questão do amor. E porque eu amo aquela pessoa, porque ela às vezes até é querida para mim, às vezes é querida para mim. Você ama uma pessoa que às vezes é querida para si. Mas o que é isto? Como é que é isto chamado de amor? Entende? Respeite-se. Ame-se. Olhe para si, olhe para aquilo que merece. Mas dói muito porque eu gosto daquela pessoa e depois separar-me dela. Então nunca vai acontecer ter realmente um relacionamento ou uma interação de facto tranquila e harmoniosa. Você vai estar repetidamente no mesmo padrão. Entende? Porque essa responsabilidade é sua. A partir do momento em que toma essa consciência, essa responsabilidade é sua. De querer mudar isso. Custa muito? Claro que custa. Claro que custa. Mas você consegue. Porquê? Porque vai persistir nessa mudança. Vai querer criar essa mudança. Depois quero-lhe falar ainda desta questão da depressão. E muitas vezes isto que chamamos de depressão não é depressão. É um estado depressivo ou de depressividade ou de tristeza que é diferente e que advém de facto de situações concretas que estão a acontecer na sua vida. E que legitima muito essa tristeza. Não tem que desenvolver-se uma depressão. Depressão é algo mais patológico, não é? A pessoa não consegue sentir-se de outra maneira, ou não quer ver, ou não quer trabalhar isso nela. Que seja. Mas a pessoa que está aqui a ver-me até este minuto, como eu costumo dizer, é porque é aquela pessoa que quer trabalhar em si, que quer responsabilizar-se por si. Então vamos lá assumir essa sensação, vamos lá assumir essa tristeza, vamos lá fazer esses lutos, como eu costumo dizer, que é para andar daqui para a frente mais liberta, mais livre na sua mochila. Está bem? Faz sentido isto para si? Eu espero que tenha ajudado. Olhe hoje para a sua tristeza, cumprimente-a, diga-lhe a ela que vai cuidar dela e que vai deixá-la libertar-se, que vai deixá-la ir. Está bem? Faça isso assim mesmo um pouquinho que tenha para si e vai ver como a vida lhe vai começar a trazer coisas maravilhosas. Obrigada por ter estado comigo até este minuto e vemo-nos na próxima semana.